e eu tenho a grata satisfação de estar aqui com o pastor Guilherme Franco. Espero que você tenha assistido com o coração aberto a essa mensagem poderosa que nós tivemos, a nossa primeira sessão do dia. Pastor, que alegria estar aqui com você. Alegria é minha, tão bom estar aqui de volta. Essa casa aqui esse lugar já chamo de casa. E mais uma vez foi muito gostoso, assim, essa igreja é muito receptiva, calorosa. 24 anos de videira, né? 24 anos. E cada vez que a gente vem pra cá, a gente fica mais impressionado com o que Deus está fazendo. Muita novidade, acabamos de ouvir aqui também. Não é? Estamos aqui celebrando e feliz demais de estar aqui. Muito bom. Pastor, essa aqui é uma sessão extra para a conferência online, então eu sei que todos já ouviram a sua mensagem, a gente não vai te pedir para pregar de novo, mas eu quero ir um pouquinho além. Para quem está tendo a oportunidade de estar aqui no online, o tema da mensagem foi Unidos no Movimento, Juntos na Missão. E aí algo que você falou chamou muita atenção. Você falou que ficar parado não é uma opção e que o movimento acontece na união. E aí, no contexto aqui do online, onde nós temos muitas pessoas que estão no online por um acaso, outros estão porque estão no hospital ou estão com alguma impossibilidade, mas eu quero te pedir para contextualizar a união no contexto de agora nós termos pessoas, cada um nas suas casas ou ambientes diversos, nos ouvindo. Fala um pouco sobre isso. Ah, legal. A unidade faz parte da essência daquilo que a igreja é, né? Então, desde o princípio, quando a igreja foi criada, ela tem esse princípio, essa premissa que a caminhada cristã, ela não é para ser vivida na solidão, no individual. Inclusive, no mundo que a gente vive hoje, a gente ouve muito, né, às vezes essa tentativa de encontrar uma desculpa. Ah, não, eu não preciso de igreja, eu acho que eu consigo caminhar sozinho, ler a minha Bíblia, eu tenho as minhas ideias. Eu sempre digo assim, primeiro que isso é uma ideia completamente antibíblica, porque Sim. Você não vai ver a igreja vivida no singular. E segundo, se porventura essa pessoa se acha tão especial que ela não precisa desse movimento, da pluralidade, que ela possa negar a sua vontade e ser essa figura que ela foi chamada para ser, para ajudar uma igreja que é imperfeita e precisa de pessoas que não são perfeitas, mas que acham que não precisam disso. Uau. Porque nós somos chamados para viver nessa comunhão. Então, eu de fato acredito muito nessa pluralidade. Eu sempre olhando para as histórias que a gente vive, assim, eu creio que cada um tem uma potência, tem uma capacidade, tem uma riqueza. E o evangelho é para ser vivido quando cada um percebe que a sua riqueza pode suprir a pobreza do próximo. Uau. Então, eu tenho riquezas que podem ser abençoadoras para a sua história, como Sim. você tem riqueza que pode enriquecer a minha pobreza. Isso em qualquer aspecto. E eu acho que igreja é isso, né? Muito bom. Eu gosto muito daquela passagem onde, nós não sabemos o nome deles, mas eles foram levar aquele paralítico para o encontro de Jesus, né? Que eles colocam aquele homem na maca. E aí, ali precisa, no mínimo, uma unidade, uma decisão em comum acordo para que aquele deslocamento acontecesse. Ninguém consegue levar uma pessoa sozinha. Exato. E aquilo é uma figura maravilhosa, porque quando eles levam aquele paralítico até Jesus e tiram lá o teto, a história é maravilhosa, né? Mas diz que a primeira fala de Jesus em direção àquele paralítico não foi você está curado, mas é filho, seus pecados estão perdoados. Então, eu acho que a unidade, a união, essa pluralidade, ela tem em vista apresentar pessoas a Jesus, viabilizar encontros. Então, eu acho que a história que a gente contou tem muito a ver com isso. 100%. Né? A decisão é de não ficar estagnado, parado, esperando o mover de Deus. Então, como é que a gente faz isso? A forma que a gente chega na igreja, que essa unidade ela gera, de fato, uma decisão que é caminhar para um propósito juntos. Uau! E essa foi um outro ponto da mensagem muito central. Esperar em movimento. Esperar em Deus em movimento. Isso. Então, se possível, fala um pouco aqui para quem nos escuta nessa nossa sessão extra, formas muito práticas que você já viveu, ainda mais, já foi compartilhado bastante na mensagem, ou até coisas que você já viu sendo praticado por pessoas à sua volta, de pessoas que romperam depois de simplesmente... E o romper é tão assim, né? O que é o romper? O que é o romper? Mas se movimentaram e isso mudou o jogo. Isso.
Tem uma frase de um grande amigo meu, o Marcos Almeida, né, que é um cantor e compositor. Ele tem uma música, na verdade, que se tornou o tema do CD dele, CD é coisa nova, né, do álbum dele, chamado Esperar é Caminhar. Eu acho isso tão lindo, esperar em Deus é caminhar. Tem uma história do grande teólogo Charles Spurgeon. Certa feita ele foi convidado para fazer uma visita a um rapaz que estava com enfermidade muito grave, e ele tinha uma ideia distorcida sobre essa ideia da predestinação. E aí ele falou assim, eu não vou tomar remédio porque se eu estiver predestinado à vida eu vou viver, se eu estiver predestinado à morte eu vou morrer. E aí o Charles Spurgeon foi lá fazer uma oração com esse homem. E aí ele pegou e foi falar, olha, eu não vou tomar remédio. O que você acha, pastor? Ele falou assim, se você não tomar remédio, você está predestinado a morrer. Se você tomar, você está predestinado a viver. Então é interessante porque a gente às vezes espiritualiza tanto, não, vou esperar em Deus. E de fato, se você quer viver, você precisa se movimentar. Se você quer sair da depressão, e eu não estou de jeito nenhum, porque eu já passei por isso, não é minimizando ou eu não quero aqui ser insensível com a sua dor. Quem passa por isso talvez está nos assistindo, através talvez de um hospital, ou de um quarto que não quer sair, mas a opção de ficar num quarto escuro não é muito boa. Então, a gente falou muito sobre essa plataforma, né, que nós estamos ali. Então, o movimento ele faz parte da nossa história e da nossa vitalidade. Isso é em qualquer aspecto da vida. 100%. Por exemplo, na parte física, você ficar parado, você vai ficar estagnado, logo você vai ter as suas problemas físicos, porque as suas juntas não funcionam tão bem, elas não estão tão lubrificadas, o corpo já não funciona. Espiritualmente também é assim. Então, esperar em Deus é um movimento. De fato, você vai ver na história cristã que Deus vai chamar o povo lá e falar assim, olha, vocês querem sair da terra aqui? Então marchem. O Deus que fez as pragas caírem sobre o Egito poderia muito bem, com o estalar de dedos, destruir Faraó, os egípcios, mas ele faz questão que o povo entenda que é necessário se movimentar para que a bênção possa chegar. E aqui a gente precisa diferenciar que não é uma ideia, então quanto mais eu esforço, mais Deus tem a obrigação de abençoar. Não, isso é bem para você. O meu filho, por exemplo, eu sou pai de 2 crianças, o Luca e a Esther, e meu filho chegou para mim na conversa séria, falou, pai, eu acho que eu já sei agora, a gente teve a oportunidade de morar fora, eu já sei falar espanhol, inglês e português. Agora, voltando para o Brasil, eu acho que eu decidi, eu não preciso ir para a escola. Aí eu falei, é mesmo, filho? E aí eu falei para ele, porque eu te amo, você tem que ir para a escola. Mas a cabeça dele é assim, ficar parado é a melhor opção porque eu já sei. Ele não sabe. Ele não sabe que não sabe. Sim. E eu, como pai que amo, faço questão porque esse movimento vai fazer com que ele amadureça. Esse movimento vai fazer com que ele enxergue coisas que ele não enxerga. Então Deus ele faz o milagre enquanto nós caminhamos. Perfeito. Esperar é caminhar. Uau! Meu Deus. E eu amo que o convite de Jesus sempre foi siga-me. Siga-me. O que sugere movimento também, né? Exato. Pastor, para a gente encerrar, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo e te pedir para orar por quem nos assiste. Por quê? Porque, às vezes, nós somos intencionais demais. Se vocês vissem a equipe incrível que está aqui fazendo tudo para você que está na nossa conferência online ou nos domingos no nosso campus online, tudo é feito com muito zelo para você que está nos assistindo. Mas eu sei, porque eu já estive de licença maternidade muito tempo aí, fazendo parte do campus online, e eu sei que para algumas pessoas pode ser, essa parte era para quem estava presencial, não é para mim que estou aqui assistindo, é para quem está lá. Mas agora, se é que ficou alguma dúvida, que eu espero que não tenha ficado, que essa palavra é para você. Agora, nós estamos aqui falando na sessão extra da conferência online, que é para você. Amém. Você se movimentar. Então, pastor, por favor, amém. Vamos orar. Vamos. E eu queria só dizer, antes de orar, muito legal o que você disse. Às vezes a gente acha que, talvez por conta da solidão, eu não sei o que você tem passado, enfermidade, ou está distante, não encontra uma igreja, e o Espírito Santo está do seu lado. Ele está, na verdade, em você. E o mesmo Deus que está aqui, neste evento, neste lugar, neste culto, ele está com você na sua casa. Então, que o Senhor possa te abraçar nessa hora. Talvez alguns hoje estão aí chorando, é um dia difícil,
mas o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa mensagem, para que você fosse relembrado que o que move o Senhor em sua direção não é a sua tentativa de chamar a atenção dele. Não. Ele te ama com amor sacrificial do Filho dele por você. E por isso ele está com você. O Espírito Santo se move em você. E eu quero orar pela sua vida. Pai, que alegria estarmos aqui nessa conferência. E agora, especificamente, eu oro pela vida de cada irmão, cada irmã que estão conosco celebrando. Eu quero orar, Pai, porque eu imagino que existem pessoas que estão distantes, mas gostariam de estar perto. Eu imagino que existem pessoas que neste momento estão sentindo um coração apertado. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor possa se revelar de maneira poderosa e especial, aonde quer que os meus irmãos e irmãs estejam neste momento, que eles possam ser abraçados pelo poder do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa se revelar de modo que eles possam, neste momento, nessa hora, perceber a Tua bondosa mão sobre eles. Nós te agradecemos por esse tempo, por essa conferência tão especial, pelos amigos, por esse banquete que o Senhor tem preparado durante esses dias. Nós somos gratos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, sobretudo pela Tua salvação. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, agradecidos. Amém, 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 amém. Muito obrigada, pastor Guilherme.